E nós vamos chamar, então, aqui para coordenar a primeira mesa redonda, que é planejamento, instalação e manejo do maracujazal, o professor Dr. Nestor Panzenhagen, que é coordenador do curso de agronomia do Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul. Bom, muito boa tarde a todos. Então, dando continuidade, já que foram dadas as informações das perguntas, nós chamamos agora para proferir a palestra Produção de Mudas Livres de Vírus, a doutora Neuza Stenzel. Ela é engenheira agrônoma, fitotecnista do IAPAR de Londrina. Ela é pesquisadora da área de sítrus, acerola, maracujá. Então, vai proferir essa palestra Produção de Mudas Livres de Vírus. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e a confiança desta EPAGRE, na minha pessoa. E eu gostaria de iniciar dizendo para vocês que a minha palestra, basicamente, eu fui convidada para dar essa palestra para informar para vocês como é que o Estado do Paraná está reagindo em relação à questão do vírus. Eu não vou falar a parte de fitopatologia especificamente do vírus, mas eu vou falar que tipo de atitudes e recomendações nós temos tido para que a cultura continue em expansão de uma forma mais segura, frente à questão do vírus, que realmente nós não tínhamos até o ano passado numa região grande, produtora, entre o norte e o noroeste do estado, e, a partir do ano passado, ela entrou, e algumas atitudes nós tivemos que tomar, e várias reuniões foram feitas. Então, em relação à produção da muda, isso tem que mudar, porque, se não mudar, nós vamos ter problemas sérios. Então, é basicamente em cima disso que eu vou poder ministrar aqui para vocês. Passar essa experiência. Por quê? Pelo seguinte, o vírus não chegou aqui. Tomara que ele nunca chegue. Aqui no sul do estado, a gente sabe que não chegou. Tomara que ele nunca chegue. Mas, se ele chegar, vocês já vão saber como que nós estamos, a estratégia que nós estamos utilizando para que se consiga conviver de forma viável economicamente. Muitas dessas informações que eu vou passar aqui para vocês são estudos feitos por colegas do Estado de São Paulo. Muito dessas informações foram obtidas lá, e o Estado de São Paulo já está mais avançado nessa questão, estão conseguindo retomar essa questão da produção do maracujá. Então, a gente acha que esse é um caminho interessante, então eu vou passar a apresentar isso para vocês. Bom, como a doutora Laura já falou para vocês, muda sadia de origem genética idônea, é a base para o cultivo de sucesso. Bem, com relação à doença, eu vou falar rapidamente, que não é o foco dessa palestra. Bom, é chamada de Udines, ou vírus do endurecimento do fruto do maracujazeiro, e ela é causada pelo Cowpea Aphborn mosaic vírus, que é transmitido por pulgões. Essa doença ela tem um potencial destrutivo muito grande, e é importante que vocês conheçam um pouquinho, pelo menos, a respeito dela, porque a hora que vocês chegam, se acontecer no pomar de vocês, reconhecerem esse tipo de sintoma, vocês devem imediatamente comunicar os técnicos da EPAGRE que trabalham com a cultura para saber que tipo
de recomendação técnica tem para resolver o problema, ou, pelo menos, para minimizar o problema. Bom, no caso da planta, né, ela apresenta crescimento retardado, encurtamento dos entrenós e a vida útil é diminuída. Com relação aos sintomas nas folhas, podem ver, apresenta mosaico comum, às vezes enrugamento, né, e deformações como bolhas, né, nas folhas. Isso já é um estado mais avançado, mas que não é bem rápido para ela evoluir, né. Com relação aos frutos, apresentam endurecimento e deformação, diminuição de tamanho, ficando impróprios para comercialização. Então, é gravíssimo. Em regiões com a presença do vírus, né, então, algumas medidas são muito importantes para garantir a continuidade da exploração econômica, né, e evitar a questão diminuir a questão de prejuízos. Então, algumas medidas são interessantes que eu vou relatar bem rápido e o foco nosso vai ficar só na questão das mudas. Antes do plantio, o que se recomenda é eliminar o pomar anterior após a safra, não deixar o pomar lá multiplicando o vírus e sendo hospedeiro para passar para os pomares vizinhos e até para os pomares novos que vão ser implantados. Então, tem muita gente que, às vezes, faz isso. Agora eu tenho outro serviço para fazer, eu vou deixar o pomar aí. Ele não está produzindo, mas, na hora que der, eu corto. Isso não é só para o vírus, para todas as doenças. É importante que não está mais produzindo, acabou a safra, então, elimina o pomar, né? Nas áreas próximas ao pomar do maracujá, eliminar algumas espécies de plantas hospedeiras, né? Então, algumas espécies de plantas são consideradas hospedeiras. Nessas áreas próximas ao pomar, é importante que não se tenha feijão, crotalária, amendoim, mucuna e soja. Bom, em relação ao plantio, é importante que seja uniformizado regionalmente a época de plantio. Então, vocês que estão junto a cooperativas, têm uma integração muito forte com a Ipagre, reunir, conversar e falar, olha, nós vamos realizar o plantio, no mínimo após 20 dias, né, depois que todo mundo eliminou os seus plantios, os seus pomares. A gente tem a experiência que eu vou passar para vocês é essa questão. Nós estamos recomendando a utilização de mudas de porte alto, né, e produzidas em estufas fechadas com plástico na cobertura e tela antiafídio nas laterais. E o produtor ou faz isso, ou ele vai ter problema sério e não vai conseguir cultivar o maracujá, não vai conseguir produzir. Ele não tem, hoje, outra opção, no nosso caso, né? Então, tudo isso que eu estou falando é para regiões onde o vírus já é endêmico, onde ocorre, e tem que tomar essas estratégias. E, então, o que eu quero é que vocês tenham essa informação para que, se ocorrer aqui, vocês já vão estar prevenidos, alertas, e começar a tomar rapidamente, fazer algumas estratégias rapidamente. O plantio, que a gente está recomendando lá, é em setembro, né, após o risco de geada, e utilizar espaçamento para isso mais adensado, e a produção em um único ciclo somente, depois replanta novamente. Bom, aqui eu já falei, né, após o plantio, novamente o ciclo continua, né? Elimina as plantas, logo após o plantio, tem que se eliminar as plantas, até o florescimento, aquelas plantas que apresentarem sintoma. Elimina.
a gente chama de Hogan, né? Então, faz uma vistoria no pomar, cada 2, 3 dias, se ocorrer, e aí, assim, é possível, até o florescimento, ainda fazer o replantio. Evitar o plantio dessas espécies que eu comentei para vocês, né? Na entrelinha do pomar, que tem muita gente que quer aproveitar a entrelinha, então é importante que, nesse caso, não se faça esse plantio na entrelinha, né? Manter as entrelinhas do pomar vegetadas com gramíneas e roçadas. É importante, eu não vou me aprofundar por quê, mas já foi provado que é importante que se mantenha vegetada a entrelinha. Bom, não utilizar os mesmos instrumentos de corte em plantas doentes e sadias. Ou seja, está observando que está com problema, vai lá, faz uma poda, ou mesmo com a unha, né? Isso a gente observa bastante. Vai fazer a desbrota e faz a desbrota com a unha, e aí, na unha, ali, embaixo da unha, pode estar o vírus e pode estar sendo transmitido. Bom, as ferramentas de corte, sempre lavar com detergente, que boa, né, água sanitária, antes delas serem empregadas novamente. Bom, com relação à formação da muda de porte alto, né? Como a doutora Laura já falou para vocês, é muito importante que se adquira sementes de instituições idôneas. Então, não só a semente, as cultivares registradas. Eu vou plantar essa cultivar. Então, outra coisa que é importante que eu vejo é que vocês consultem os técnicos da EPAGRE para que eles possam sugerir para vocês onde comprar essas sementes, né? Quais os materiais genéticos que apresentam boas características, caso vocês precisem comprar. Que, pelo que eu sei, realmente o material de vocês é excelente. Com relação à embalagem para a formação, né, da muda, a gente está recomendando lá saco plástico, né, de 15 centímetros de diâmetro e 25 centímetros de altura. Não é nem muito grande e nem aquele pequeno, né? Substratos para enchimento, preferencialmente substrato comercial, mas tem muita gente que fala, não, eu uso terra, tal. Então, eu acho que, desde que a terra não esteja contaminada com Fusarium ou Phytophthora, né, e que se faça um tratamento, isso é opcional. Mas também consulte os técnicos da Embrapa na questão de adubação, como trabalhar essa questão da mistura, né? Eu acho que os técnicos já falaram muito para vocês a respeito disso. Não foge muito do preparo do substrato que vocês já usam para muda pequena, é só fazer a ampliação. E 2 a 3 sementes por sacolas, né? Tem uma coisa que está sendo feita lá no Paraná. Tem um pessoal que montou um berçário, eles chamam. Seria fazer uma estufa só para a sementeira. E aí eles fazem essa estufa fechada, com plástico fechado, não só na cobertura, mas também nas laterais. E esse plástico ajuda a aquecer e acelerar a germinação. Feito isso, eles fazem isso em tubetes. Feito isso, eles repassam para os produtores os tubetes, e os produtores plantam nas sacolas os tubetes. O torrão, né, a planta que veio do tubete. É uma das opções, né?
O desbaste, em seguida, é feito, né, quando se coloca na própria sacola, né, e o tratamento fitossanitário são os preventivos e aqueles recomendados para a cultura, que não são muitos, né? Bom, só um exemplo aqui para vocês, a estufa que está sendo utilizada lá, com plástico na cobertura, tela anti-afídio nas laterais, né? E a disposição das mudas dentro da estufa é muito importante, é uma dica, né? Se você vai fazer muda de um porte mais alto, é importante que sejam feitas em filas duplas, né? Colocadas sacolas em filas duplas, certo? Aqui, entre as filas, no mínimo 80 centímetros a 1 metro de distância. Por quê? Senão elas começam a crescer e começam a ter um estiolamento, né? Começam a ficar fininho o caule, por causa de sombreamento. Então, isso tem que tomar bastante cuidado. Uma outra coisa que eles estão fazendo lá é colocando um saco, uma lona preta, de plástico preta, embaixo dos saquinhos, para evitar que as raízes começam a soltar e ir para a terra aqui, né? Aqui não, aqui já pode deixar com pedregulho ou no solo mesmo. No caso, esse aqui, nesse tamanho aqui, de 7 metros por 4, né, é para a capacidade de 384 mudas. É um pequeno produtor. Aqui é um telado de produtor, né? E ele fez esse telado em 2 águas, e depois o que aconteceu é que deu um vento e levantou isso aqui. Então, ele colocou, além dos caibros aqui, ele colocou umas taquaras aqui para segurar o problema do vento lá dele. Então, como vocês podem ver, as mudas aqui ainda não estão tutoradas, mas é importante que o tutoramento ocorra. Aqui, mudas de 1 metro, 1,20 m, né? Aqui ela plantada. Aqui nós temos o pessoal da Emater do Paraná incentivando essa técnica, né, de produção de muda, e plantando uma muda alta aqui, né? A gente chama de muda alta ou de porte alto. Bom, só para que vocês entendam melhor, aqui nós temos um cronograma do ciclo, né, de cultivo do maracujá amarelo, no que é um modelo que nós estamos propondo, né, em regiões de contaminação do vírus, né? Então, a semeadura ocorre em abril, maio, com formação das mudas até agosto, com plantio em setembro. E daí a produção começa em dezembro, final de dezembro, né, e vai até julho. E aí já tem que se preparar novamente em abril, maio, fazendo a semeadura e formando as mudas. Com plantio, novamente, em setembro. Então, aqui, depois daqui, eliminada a produção, e se faz o plantio novamente, outro plantio. Bom, o que é importante aqui? Vocês estão vendo aqui no mês de agosto, né? Então, aqui é importante, até julho, né, acabou a produção, eliminar o pomar e deixar esse período aqui de agosto, né, chamado de vazio fitossanitário. Todo mundo na região elimina o pomar, depois todo mundo vai só plantar em setembro. E a gente chama isso de vazio sanitário, para que se possa fazer uma limpeza do ambiente e diminuir a fonte de inóculo. E a mesma coisa aqui, tá vendo? Bom,
Aí, as vantagens: redução da fonte de inóculo, produção mais precoce, a infecção pode ocorrer, mas não está presente na implantação, produção e torna-se, portanto, viável. É isso que nós estamos esperando, é a nossa expectativa. E a produção de uma só safra, ela se equivale à produção do segundo ano. Então, é uma produção cheia. Os plantios que nós estamos recomendando também são plantios adensados, né? E aqui, uma bem interessante, que nós temos uma área que São Paulo já está um pouco mais avançado nessa questão, tem uma área em Presidente Prudente, né, que tem 7 anos de cultivo nessa mesma área, usando essa tecnologia. É uma área que o doutor Narita, ele que apresentou para a gente esse pomar. Então, o que eu queria é agradecer, e eu estarei à disposição logo mais para qualquer dúvida. Obrigada.